Vamos então resolver as duas últimas afirmações, né, do último enunciado das questões de raciocínio lógico e matemática do concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Então estava faltando só essas duas questões aí para terminar terminar de resolver a parte de raciocínio lógico e matemática. E vou ver se eu trago no canal, né, questões de outros concursos, e o que eu quero também trazer nos próximos vídeos, né, são as questões do concurso do, da Polícia Penitenciária Federal, que eu achei que as questões de raciocínio lógico e matemática estavam mais difíceis, em comparação a esse da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Vamos lá então. Em uma operação da PRF foram fiscalizados 20 veículos automotores até o fim da primeira hora, 60 até o fim da segunda, 120 terceira, 200 até a quarta e 300 até a quinta. Daí diz que o padrão se manteve até a 10ª hora. Aí ali as afirmações, pessoal. 31. Mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da 7ª hora de realização da operação. Bom, o primeiro passo para resolver isso aí, que todo mundo vai fazer, não é tentar deduzir a fórmula por trás dessa progressão, né? Você vai colocar os números ali, 20, 60, desculpe aqui pela minha letra, tá? 20, 60, 120, 180, na verdade é 200, né? Não, é 180, deixa eu ver aqui. Não, é 200 mesmo. E 300. Aí é o seguinte. Aqui logo de cara nós notamos que não é uma progressão aritmética, pessoal. Tem que tomar cuidado. Vocês sabem que para vocês acharem um determinado termo, esse aqui seria nosso A1, né? E esse aqui é o nosso A5. Para vocês acharem um determinado termo de uma progressão aritmética, você simplesmente soma o primeiro, o A1, mais a razão, que eu já vou falar o que é, vezes n menos 1. Você vai ver, por exemplo, aqui são... Vamos supor, a sequência vai mais que isso, né? Mas vamos supor aqui que o nosso n é igual a 5. Nesse caso aqui, você teria que ter a razão, teria que ser a mesma para todos os números que seguem um em relação ao outro, mas nós vemos que não é. 60 menos 20 é 40. 120 menos 60 dá 60. Então, a razão ela está progredindo, né? Você está tendo uma razão que está aumentando na medida que você vai avançando de um número para o outro. Na verdade, a gente até pode chamar que é uma progressão aritmética, mas assim, só se for um conceito mais estendido, tá? Então é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos essa fórmula aqui não vai valer, não adianta nós usar porque a razão não é um valor fixo, né? Então é o seguinte, aqui ele está pedindo ele está vendo ali mais de 550 veículos até o fim da 7ª hora, ele está afirmando. Então nós vamos ter que achar que teria o A6, né, o termo A6, e aqui seria o A7. Só que nós vamos ter que ver como que nós podemos arrumar uma forma para calcular. Claro que vocês podem fazer mais fácil, né? Aqui é só ir somando. Vocês percebem aqui a sequência, a razão da sequência, né? Fica aqui 40, 60, 80, 100. Aqui seria, você tem que somar o 300 com 120, 420, e daí teria que somar o 420 com 140, ficando 560. Mas, já que nós estamos treinando questões, vamos então tentar deduzir a fórmula, tá bom? Então nós vamos ter uma fórmula parecida. AN igual a 1 mais. Aí é o seguinte, pessoal. Essa razão aqui nós precisamos mudar para que atenda essa sequência lógica aqui. Então dá para nós fazer assim. Ó. Vai ser a razão mais alguma coisa que nós já vamos ver o que é. Vejam aqui como que você pode resolver isso aqui. Ó. Aqui, a razão, né, vamos colocar inicial, do primeiro para o segundo, é 40. Certo? Então aqui nós vamos colocar a nossa razão inicial. Esse R vai representar a nossa razão inicial, que vai ser 40, né, a diferença do segundo número para o primeiro. Só que nós vamos ter que adicionar na medida que você for avançando. Né? Porque, por exemplo, se fosse só a razão 40 vezes o terceiro número 120, se nós usássemos essa fórmula aqui, ficaria 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 40 dá 80. 80 mais o primeiro termo, A1, é 100. Não bate. Então nós temos que arrumar isso aqui.
É o seguinte, pessoal, dá para ver que aqui é 40 e aqui é 60. Então, dá para ver, e daqui, ó, aqui a primeira razão é 40, aqui a segunda razão é 60 e aqui a outra razão é 80. Então, nós temos alguma coisa que nós vamos ter que adicionar à primeira razão e nós podemos fazer alguma coisa que vai ser múltiplo de 10. Então, vamos colocar aqui mais 10 vezes. Agora, vamos pensar assim, ó. Para ir para o terceiro termo, nós tivemos que fazer vezes o 2. Né? 10, você vai ter que pegar aqui 40 mais 10 vezes 2 para dar o resultado aqui. Então ficaria 2 vezes 10 dá 20, mais a primeira razão dá 60. Porém, esse termo aqui, nós temos que mudar para observar essa sequência, para que fosse satisfeita. Então, pessoal, aqui o truque é você fazer o seguinte: você vai pegar e vai multiplicar, no caso aqui, para o n que você está querendo achar aqui, nesse caso é o 3, você vai fazer esse 10 vezes n menos 2. Tá bom? Coloca aqui um outro parênteses, n menos 2. E aqui fecha parênteses. Aí sim você vai multiplicar por n menos 1. Isso porque, pessoal, na medida que você vai avançando aqui os números, você vai tendo múltiplos de 10. Né? E aqui, por exemplo, esse terceiro termo em relação ao segundo, você vai ter apenas, você vai adicionar aqui a razão apenas só 10, porque aí você vai somar com a razão e você vai ter que já multiplicar por um n menos 1 aqui. Estão entendendo? Então é por isso que aqui vai ficar n menos 2 mesmo. Tá? Aí é o seguinte, vamos ver na prática como que funciona isso aqui. A n vai ser igual. Vamos agora já fazer a conta direta pro A7. Nós sabemos que o A7 é 560, mas vamos ver se vai dar. A1 vai ser 20. Mais a razão é a razão inicial, 60 menos 20 dá 40. Mais, aí como nós estamos no sétimo, vai ser 10 vezes 7 menos 2. Desculpa, aqui, ó, aqui é A7. Né? A gente tá achando o A7 aqui. A7 é 10 vezes 7 menos 2. Vezes 7 menos 1. Então isso aqui vai dar o seguinte, então, pessoal. 7 menos 2 dá 5, vezes 10 dá 50. 50 mais 40 dá 90. Aqui é 7 menos 1, aqui tem 90. 7 menos 1 é 6. 90 vezes 6 dá 540, aqui vezes 6. Mais o 20 aqui vai dar 560. Então bateu certinho aí a fórmula, beleza? Eu recomendo vocês pararem e analisarem essa fórmula aqui, tá, pessoal? Que essa fórmula aqui, vocês vão intuir ela, não é bem deduzir. Você vai ter que observar aqui algum padrão, vai ter que pegar a razão, adicionar alguma coisa aqui do lado, e você vai ter que intuir algum jeito aqui, tá bom? Nesse caso, você tem que chegar a esse jeito aqui. Então, mais de 550 veículos, realmente chegamos a 560. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Aí vamos para a segunda. Aí ele diz ali considerar a sequência QN para N variando de 1 a 10, né? Formada pela quantidade de veículos até a enésima hora de operação. Daí ele vai dizer ali, ó, Q1 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da primeira hora de realização da operação. Q2 e assim por diante. Nessa situação, a sequência QN para N variando de 1 a 10 é uma progressão aritmética. Aí é o seguinte, pessoal. Como aqui ele está falando de quantidade de veículos, nós temos 20 na primeira, 60. A razão, você pode entender que sim, é uma progressão aritmética se você considerar o número se você considerar um conceito estendido de progressão aritmética que você tem que pegar e a sua razão ela não é fixa. Né? Você tem que adicionar a tua razão inicial por um outro termo aqui para formular a razão da sequência como um todo. É diferente de você ter uma sequência do tipo assim, ó, 10, 20, 30. Você sempre adiciona 10. Vai sempre adicionando 10 para achar o próximo termo. Né? Não é esse caso aqui. Esse caso aqui você adiciona uma razão, você vai adicionar uma razão diferente sempre em relação a dos termos passados. Por isso que você tem que arrumar aqui.
Então, no sentido mais estrito de progressão aritmética, em que a razão é definida especificamente, justamente, exatamente, como simplesmente a diferença de um número posterior e do número anterior, e sendo que essa razão é fixa, então não é uma progressão aritmética. Porém, se você estender o conceito de progressão aritmética, então sim, é. O que seria uma progressão aritmética com certeza, pessoal, é a progressão da razão e não do número de carros. Só que não diz ali no exercício, ele diz ali, ó, o que é a sequência formada pela quantidade de veículos fiscalizados, que é justamente isso aqui. Mas se nós considerar a sequência da razão, a primeira razão é 40. Então nós teríamos uma sequência assim: 40, 120 menos 60 dá 60, 200 menos 120 dá 80, 300 menos 100 dá 100, 300 menos 200 dá 100. Então, sim, ó, pessoal, aqui a sequência das razões atualizadas, né, são é uma progressão aritmética, tá? Porque aqui 60 menos 40 dá 20, 80 menos 60 dá 20. Ou seja, tem a diferença entre os termos, ela é um número fixo, tá? Só nesse caso aqui que seria uma progressão aritmética, no caso mais conhecido em que a razão ela é fixa. Porém, como eu falei, nós podemos estender o conceito de razão, né, para você considerar uma razão variável, digamos assim. Então, também está, a 32 está verdadeira, mas você poderia até entrar com algum recurso, falar, argumentar alguma coisa nesse sentido aqui sobre essa questão. Acho que ela deveria ter sido melhor formulada. Então é isso aí.